Annyeonghaseyo 여러분, aqui é o Elias do Coreano Passo a Passo, e essa é a nona videoaula do nosso blog. Nessa videoaula veremos como funcionam os demonstrativos da língua coreana. Lição 15, demonstrativos, este, esse, aquele. Nessa lição, vamos aprender como formar os pronomes e adjetivos demonstrativos em coreano. Apesar de em português essas duas classes serem representadas pelas mesmas palavras, em coreano elas são representadas por estruturas diferentes. Por isso, é importante que a gente entenda melhor como funcionam. Observe as seguintes frases. A primeira frase, este carro é meu carro. A segunda frase, este é o meu carro. Na primeira frase, este é usado como adjetivo demonstrativo, pois vem acompanhando e qualificando o substantivo carro. Este carro é meu carro. Na segunda frase, este é o meu carro, este é um pronome demonstrativo, pois não vem acompanhado de nenhum substantivo, mas sim lhe substituindo. Ou seja, ao invés da gente falar o carro é meu carro, a gente usou o pronome demonstrativo este para substituir a palavra carro. Compreenderam? Vejamos agora como funcionam os adjetivos demonstrativos em coreano. I, este, esta. I. Que, esse, essa. Que. Cho, aquele, aquela. Cho. Assim como em português, os demonstrativos coreanos são usados de acordo com a relação entre a distância da coisa demonstrada e das pessoas envolvidas no diálogo. I, quando você fala sobre algo que está perto de você. Que, quando você fala sobre algo que está longe de você, mas perto da pessoa com quem você está falando. Cho, quando você fala sobre algo que está longe tanto de você como da pessoa com quem você está falando. Como são pronomes demonstrativos, eles precisam de substantivos a serem demonstrados. Então, eles são sempre usados com a palavra. Por exemplo, aqui temos saram, que significa pessoa, saram. Namja, que significa homem, namja. Yeoja, que significa mulher, yeoja. Para se dizer esta pessoa, 이 사람. Esse homem, 그 남자. Aquela mulher, 저 여자. Então a gente pode variar e falar 그 사람, 저 사람. Ou 이 남자, 저 남자. Ou 이 여자, 그 여자. Para se formar os pronomes demonstrativos, que são as palavras que substituem os substantivos, basta adicionar a palavra 것, que significa coisa. 것. E então temos 이것, isto, este, esta, 이것, 그것, isso, esse, essa, 그것, 저것, aquilo, aquele, aquela, 저것. Bem, como vocês podem observar, temos as palavras isto, isso e aquilo. Em português, também temos essas três palavras que são exclusivamente pronomes demonstrativos, ou seja, não podem ser usados como adjetivos demonstrativos. A gente não pode falar isto carro, ou isso pessoa, ou aquilo água. Compreenderam? Porque essas palavras só servem para substituir sobre o que estamos falando. Então, ao invés de a gente falar este carro, a gente usa um pronome demonstrativo para substituir. Então falamos isto, isto é meu. A gente aponta para o carro e fala isto é meu, ao invés de falar este carro é o meu carro. Ko é a versão abreviada de kot e é muito mais utilizado nos graus informal, polido informal e até mesmo na escrita. Kot é mais utilizado em situações formais. Então temos 이거, isto, este, esta, 그거, isso, esse, essa, e 저거, aquilo, aquele, aquela. Bem, os pronomes demonstrativos coreanos são usados exclusivamente para se referir a coisas, objetos e animais. Ou seja, em português, a gente pode usar a palavra este para se referir tanto a objetos, animais, quanto a pessoas. A gente pode falar este é meu irmão,
Ou como podemos falar também, este é meu cachorro. Já em coreano, não. Igo, kgo e chogo são só usados para se referir a coisas, objetos e animais. Vamos entender melhor como eles funcionam em uma frase. Aqui temos o vocabulário, eu vou ler para vocês veem o significado logo ao lado. Mo, mo, mul, mul, che, che, kot, kot. Então temos aqui a primeira frase. Igo boeo, o que é isto? Igo boeo, igo, isto, esta coisa, mo, o que, e a conjugação do verbo idar, ser, yeo. Igo boeo, o que é isto? Se a gente quisesse perguntar o que é isso, diríamos kgo boeo. E para perguntar o que é aquilo, chogo boeo. Isto é água. Igo burieo. Igo burieo. Isto é água. Isso é água. Kgo burieo. Kgo burieo. Aquilo é água. Chogo burieo. Chogo burieo. Aqui temos uma frase mais complexa. Kgo는 제 것이에요. Isso é meu. Kgo는 제 것이에요. Ou seja, kgo, essa coisa. Kgo는, aqui temos a partícula de tópico nan, ou seja, falando dessa coisa, a respeito dessa coisa, che, meu, kot, coisa, e eo, é o verbo ser. Então, enquanto essa coisa, falando dessa coisa, é a minha coisa. Kgo는 제 것이에요. Isso é meu. Para se referir a pessoas, devemos sempre utilizar os adjetivos demonstrativos, ou seja, i, ku, cho, acompanhados de alguma palavra que seja relacionada à pessoa, ou seja, pessoa, homem, mulher, criança, etc. Então aqui temos o vocabulário básico. Saram, pessoa. Saram. 선생님. 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 남자. 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 학생. 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 누구. Quem? 누구. Quem? Então aqui temos algumas frases. 이 사람이 누구예요? Quem é este? 이 사람이 누구예요? 이 사람, esta pessoa. Aqui temos a palavra 이 사람 acompanhada da partícula de objeto 이. 이 사람이. 누구예요? 누구, quem? Eo é a conjugação do verbo idar, ser, então, quem é? Esta pessoa, quem é? 이 사람이 누구예요? Quem é este? Quem é esta pessoa? 그 사람이 제 선생님이에요. Essa é a minha professora. 그 사람이 제 선생님이에요. 그 사람이, essa pessoa, 제 선생님, minha professora, 이에요. Essa pessoa é minha professora. 그 사람이 제 선생님이에요. E por último, temos mais uma frase. 저 남자는 제 학생이 아니에요. 저 남자는 제 학생이 아니에요. Aquele não é o meu estudante. 저 남자, aquele homem. 저 남자는, enquanto aquele homem, a respeito daquele homem. 제 학생, meu estudante. 제 학생이, aqui temos a partícula de objeto i, porque estamos falando do homem. 제 학생이 아니에요. 아니에요, que é a conjugação do verbo 아니다, que vimos na videoaula anterior, que significa não ser. Então, 저 남자는 제 학생이 아니에요. Aquele homem não é o meu estudante. Mais uma vez, vamos repetir as três frases. 이 사람이 누구예요? 그 사람이 제 선생님이에요. 저 남자는 제 학생이 아니에요. Bem, e por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima videoaula. 안녕.